tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o uso de dados quantitativos em pesquisas acadêmicas e em trabalhos acadêmicos. Isso que eu estou conversando aqui com vocês é uma partilha que eu estou fazendo a partir de um atendimento que eu fiz na semana passada de uma cliente que entrou em contato conosco solicitando a revisão textual e a leitura crítica do capítulo, de um dos capítulos da sua dissertação de mestrado. Quando essa cliente entrou em contato conosco, ela me encomendou, me pediu o seguinte, que eu fizesse uma revisão textual olhando principalmente para o vocabulário que ela havia mobilizado. Na leitura dela, ela partilhou conosco que ela estava sentindo que ela estava utilizando um vocabulário pouco acadêmico, pouco científico, então ela pediu ajuda na revisão textual para que a gente cuidasse e, na medida do possível, fizesse substituições nesse sentido. Quando eu recebi o material dela, eu fiz uma leitura, então, uma análise, e aí eu me dei conta que, na verdade, o trabalho dela não tinha problema nenhum quanto àquele capítulo, em questão, não tinha problema nenhum quanto ao vocabulário. Ela estava utilizando um vocabulário adequado, que estava no nível de formalidade que se espera de um trabalho acadêmico. O que ela estava sentindo falta ali, e ela não estava conseguindo precisar, era a questão da interpretação dos dados. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Dentre as múltiplas possibilidades que nós temos ao desenvolvermos uma pesquisa aplicada ou não, existe a natureza dos dados que a gente vai utilizar. A gente pode então fazer uma pesquisa qualitativa, em que a gente vai analisar um pequeno corpus e de naturezas distintas. Então eu posso pensar num fenômeno, eu posso coletar textos, eu posso coletar fotografias, áudios, enfim, eu posso fazer entrevistas. Ou eu posso fazer uma análise quantitativa, em que o centro, então, da minha discussão ali em relação a esses dados vão ser quantidades, vão ser dados numéricos, que eu vou tabular depois em porcentagem, vou analisar, fazer uma comparação, fazer somas, subtrações, vou disponibilizar para o leitor em forma de tabelas, em forma de gráficos, em forma de organogramas, enfim. Então, é sobre pesquisa quântica que eu quero falar com vocês nesse vídeo. No caso dessa cliente, de modo específico, o que estava acontecendo, qual era o problema ali que ela estava identificando, mas não estava sabendo dizer exatamente qual era? É que o trabalho dela estava unicamente, aquele capítulo estava unicamente descritivo. Então ela estava fazendo uma pesquisa na área da educação, ela fez uma coleta de informações em um dado contexto da educação básica, e aí ela estava trazendo aqueles resultados, só que na argumentação dela, no texto dela, ela não estava fazendo uma interpretação, ela estava apenas fazendo uma descrição, e isso é super comum. Volta e meia eu pego trabalhos assim em que eu dou esse feedback para o cliente. Eu brinco até, não por mal, mas é importante a gente recordar. O professor orientador e os avaliadores, depois também os futuros leitores do nosso texto, sabem ler tabelas e quadros. Então a gente não pode cair nessa ingenuidade, nessa simplicidade de quando mobilizar dados numéricos, dados quantitativos, apenas pegar no parágrafo abaixo. Digamos, eu coloco lá um quadro na minha dissertação. Digamos que eu estou fazendo lá uma pesquisa sobre o contexto da EJA no Brasil, educação de jovens e adultos, eu faço lá uma coleta de dados em um dado município e aí vejo a quantidade de homens e de mulheres que estão matriculados. Eu digo lá que 45% são mulheres, 55% são homens. E no meu parágrafo abaixo da minha tabela eu só falo sobre isso. Como se pode ver no parágrafo acima, como se pode ver no quadro acima, na tabela acima, tantos por cento são de alunos homens, tantos por cento são de alunos mulheres. Isso o leitor já sabe. O que a gente precisa, então, quando a gente está lidando com dados quantitativos? A gente precisa interpretar e a gente precisa argumentar em cima deles, certo? Senão a gente não está fazendo ciência, a gente só está fazendo descrição e só isso não é o suficiente para pensar num texto de qualidade e também de relevância para a minha área do conhecimento, certo? Então, o que é importante ali quando eu estou analisando os dados quantitativos? Primeiro, eu me recordar da minha pergunta de pesquisa, também das minhas hipóteses. Por exemplo, se meu trabalho, dentro desse contexto aqui que eu criei hipoteticamente para a gente conversar, eu estou pesquisando sobre educação brasileira, educação básica, ensino fundamental e ensino médio, na modalidade EJA, então educação de jovens e adultos, e eu quero fazer uma discussão sobre a participação de mulheres nesse contexto, quantas alunas tem nesse contexto. Então, eu crio lá uma pergunta de pesquisa em relação a isso, em relação ao público feminino, a um alunado feminino. Então, quando eu vou fazer a discussão dos meus dados,
eu tenho que ter em mente lá a minha resposta. Os meus dados que eu coletei agora, eles são uma resposta para minha pergunta de pesquisa? E se são, é uma resposta positiva, negativa? Então isso já vai me ajudar a argumentar. Depois, eu tenho que fazer também comparações. Eu estou fazendo uma comparação em relação à participação das mulheres na educação básica regular e da EJA, ou eu vou fazer uma discussão entre homens e mulheres, eu vou fazer em relação a índices nacionais, eu vou fazer em relação a índices estaduais. Eu vou fazer uma discussão a partir de outras pesquisas que eu coletei lá no meu estado da arte, de outros pesquisadores que também discutiram isso daqui a pouco numa época anterior. Eu quero fazer uma discussão daqui a pouco temporal, né? Como era isso no contexto da década de 90, nos anos 2000, 2010 e agora 2020. Então, isso a gente tem que pensar, tem que situar esses dados dentro de um contexto maior. E por fim, quando eu estou discutindo dados quantitativos, eu também tenho que fazer uma discussão, fazer uma relação com os teóricos que eu discuti. Então, o que eu apresentei no meu referencial teórico, no meu estado da arte, conversa com esses dados, confirma esses dados, se contrapõe a esses dados, certo? Então, tudo isso a gente tem que pensar, então. Fazer uma discussão, primeiro pensando lá nos meus objetivos de pesquisa e na pergunta de pesquisa principalmente. Eu tenho que fazer uma discussão pensando num dado, comparando esses dados com outros contextos, não isolá-los, certo? Senão muitas vezes a gente pode cair num erro de não ter uma dimensão correta. Por exemplo, eu analiso só esses meus 45, 35%, tá? Mas pensando em que contextos maiores, né? Então é sempre importante dar a real dimensão dos nossos dados, porque a gente só pode generalizar algo em ciência quando a gente consegue colocar dentro de uma escala, né? Então tem que cuidar, porque se eu faço uma análise super pequenininha com 5 alunos, isso não me dá o direito de fazer super afirmações sobre a educação brasileira, por exemplo. Então é importante situar isso dentro de num outro quadro de dados maior do que o meu, e também eu tenho que fazer a relação com o meu referencial teórico. Então eu só posso afirmar determinadas coisas, refutar determinadas coisas, também considerando os outros autores da minha área, certo? Então, lembrem sempre disso, não adianta usar dado quantitativo, só jogar lá ou só simplesmente fazer descrição, porque os nossos leitores, os nossos avaliadores sabem ler, então não adianta só ficar falando, ali como se pode ver temos 15%, como se pode verificar no gráfico abaixo apenas 5 respondentes concordaram com a pergunta da entrevista. Vejam que isso os dados mesmo mostram, né? Os dados falam por si mesmo. Então, quando a gente usa dado quantitativo, a gente não pode ficar preso somente no número, mas a gente precisa interpretar. É isso que se espera de nós, uma reflexão enquanto estudantes, enquanto leitores. A partir do que os dados me mostraram, então, o que eu consigo interpretar dentro do meu tema de pesquisa? Voltando lá à nossa hipótese. Se eu estou discutindo a participação de mulheres na educação para jovens e adultos, se dá uma porcentagem menor, por exemplo, digamos, você tem mais alunos homens inscritos, menos mulheres, que hipóteses eu posso levantar? Como é que eu posso interpretar isso? Eu posso considerar que, por exemplo, as mulheres ainda, devido a todos os atributos do lar, cuidado com os filhos, ainda não conseguem retornar aos seus estudos, né, concluir a sua educação básica por todo ainda esses outros papéis profissionais e familiares, sociais que ainda são imputados às mulheres. Ou eu posso pensar num outro contexto que os homens acabam ingressando no mercado de trabalho mais cedo do que as mulheres e aí precisam migrar então para a educação de jovens e adultos, por isso que eu tenho mais homens do que mulheres, entendem? Então isso já tem uma discussão, já tem uma elaboração teórica do pesquisador em cima dos dados, não fica só descrição, certo? Então sempre cuidem disso então. Não se coloca dado quantitativo sem dar uma interpretação a eles. É preciso, então, interpretar teoricamente, pensando politicamente, pensando no contexto em que nós estamos inseridos e pensando também em outros pesquisadores que vieram antes de nós e também olharam para aquele problema de pesquisa ou para aquele contexto de pesquisa, certo? Até o próximo vídeo!